Boa noite, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. Nós vamos agora, na noite de hoje, iniciar nosso trabalho com a oração que Cristo nos ensinou. E aí eu convido a todos vocês para orarmos com a abertura deste momento de Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seres imperfeitos, agora e na hora da nossa partida para o plano espiritual. Que a tua luz nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, somos bons amigos, somos bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos nós. Vamos nos harmonizar, acalmar nossas mentes e mobilizar nossos pensamentos para o Santo Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um chamamento para uma reflexão íntima, pessoal, para o que tenho feito de edificante para mim e para o meu próximo, e como tenho feito. Com auxílio do Espírito de André Luiz, através do livro Busque e Acharás, sugerindo práticas diárias que nos conduzirá à paz interior, ele nos ensina. O título é Experimente hoje. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Experimente hoje trabalhar e servir além do próprio dever, quando lhe seja possível. Experimente hoje observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe moldura a presença. Experimente hoje nada reclamar. Experimente hoje comentar unicamente os assuntos edificantes. Experimente hoje refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Experimente hoje falar sem azedume e sem agressividade na voz. Experimente hoje ler algum trecho construtivo. Experimente hoje praticar pelo menos uma boa ação sem contar isso a pessoa alguma. Experimente cultivar a tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém. Assim, atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. E aqui uma breve saudação à Irmã Terra por São Francisco de Assis.
Ser louvado, Senhor, por nossa irmã terra, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e que produz variados frutos com flores e ervas coloridas. Uma iluminada noite para todos nós. Prece pelos governantes do planeta. Senhor Deus, a vós que regeis e governais com sabedoria, justiça e perfeição os destinos do universo e da criação, humildes e contritos, rogamos pelos filhos a quem confiastes a missão de governar cidades, estados e nações na terra. Que não faltem equilíbrio às suas ações, firmeza aos seus caracteres, retidão aos seus passos. Que o exemplo a inspirá-los, o caminho a conduzi-los e a verdade a orientá-los sejam o vosso Filho Jesus. Que os entorpecentes vícios da matéria jamais os seduzam. Que mesmo ante os vis e constantes apelos da corrupção, seus espíritos não se desviem dos deveres morais que assumiram. Que eles não se deixem sucumbir às tentações dos favorecimentos pessoais e das facilidades financeiras. Que eles não se iludam pensando pertencer-lhes um poder que apenas lhes fora emprestado temporariamente por vós. Que eles tragam consigo e em si sustentem a ciência de que sua única preocupação deve ser o bem-estar do povo sobre o qual exercem liderança temporal. Que a humildade, a coragem, a honestidade e o amor lhes sirvam de base ao exercício da autoridade que lhes fora conferida. Que de suas mentes não se apague a compreensão da política como um instrumento vosso. Que entre suas possíveis pretensões jamais esteja a de elevarem seus nomes acima do vosso. Que suas ascensões sejam sempre o fruto da vontade de um povo, representando deste modo a sua liberdade, e não a consequência de um desejo meramente pessoal, promovendo desta maneira a sua opressão. Que suas intenções sejam puras, que seus ideais sejam santos, que seus olhos não desprezem a luz do Evangelho, que seus ouvidos não fujam à voz da consciência, que por seu intermédio cada ponto do planeta Terra seja convertido em um recanto de harmonia, em um jardim de paz, em uma província celeste, sob a suprema regência vossa e do Cristo. Que assim seja e que assim se faça hoje para todo sempre. Essa prece é de Ebane Lucácius e eu a pesquisei no site Recanto das Letras. Embora tenha sido uma prece pesquisada, lida, mas coloquei todo o meu sentimento de amor nessa prece. Querido Jesus, vemos nesse dia, nesta sexta-feira, rogar-te a proteção, o sentimento humanitário a todos aqueles que trabalham no bem, que se especializaram no ramo da medicina, da enfermagem, que muito além
da parte do conhecimento técnico, levam através da sua palavra, do seu olhar, das suas mãos, a energia do amor, a energia da paz, da vibração carinhosa que os irmãos enfermos de todos os planetas, de todos os países, se ligam por uma corrente universal, a corrente do amor. O amor é mais forte do que tudo. O amor pode restituir a saúde, auxiliado pelos medicamentos. E é assim, Senhor, que te pedimos por todos os componentes da saúde universal, e por que não dizer do planeta ou dos planetas onde também existe a carência, a necessidade do amor. E os médicos, e os enfermeiros e enfermeiras, todos aqueles que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, aonde quer que esteja uma pessoa enferma, que esses profissionais sejam protegidos, que adquiram anticorpos para não se contaminar. Rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos por todos os profissionais da saúde. Sê conosco, Jesus, sabendo que Tu é o caminho, a verdade e a vida, que és o médico dos médicos, é o Consolador prometido, que veio e depois enviou um outro, que é este, que é a doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, por ser canal, muitas vezes, em auxílio daqueles que se encontram do lado também de lá. Fica conosco por todos sempre e abençoa todos aqueles que são instrumentos na ciência médica para a cura dos enfermos. Que assim seja. Querido Jesus, nesse momento, nós elevamos o pensamento a Ti, na certeza de que estás conosco nesse momento de prece, de orações, de evangelho, de vibrações. Agora, Senhor, particularmente, queremos Te pedir pelos nossos irmãos que se encontram desempregados, pelos trabalhadores informais, pelos pequenos comerciantes que vivem as crises, Senhor Jesus, da alteração da sua rotina por conta dessa quarentena tão necessária, Senhor Jesus, para o combate a esta pandemia, mais essa provação que temos que enfrentar no crescimento do nosso espírito. Ó Senhor Jesus, dá a cada um a serenidade para que possa encontrar uma maneira de vencer todo esse momento, que o desespero, o medo, a angústia não chegue nesses corações, Senhor Jesus. Querido amigo, mestre,
Nesse momento queremos te pedir também pelos nossos irmãos que vivem em condições de rua. Ó Senhor Jesus, tão difícil já é a vida deles, e nesse momento mais acentuada ainda, que o teu amor, que a tua paz se materialize para esses irmãos através da caridade de todos que se propõem a ajudar. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos nesse dia a nossa vida e a vida da nossa família. Somos gratos pelas nossas companhias e famílias que fazemos parte com muito amor e abençoando o desafio de aprender a cada dia com elas. Que em nossas casas haja paz e harmonia em tempos de tanto convívio em que vivemos. Que silenciemos as raivas e as agressões, que troquemos a violência pelo afeto, que sejamos abençoados e vejamos o quanto é bom termos nossa família. Grande, pequena, na mansão ou no casebre, estamos onde deveríamos estar, então que não percamos a oportunidade de servir ao nosso lar, aprender e amar. Abençoa, Senhor, as famílias do mundo inteiro e dirige tuas bênçãos também àqueles que sofrem das dores da alma, que passam pelos resgates das dores emocionais, profundas e muitas vezes dilacerantes, mas que muito nos ensinam sobre a vida. Alivia os sofrimentos psíquicos dos que sofrem de depressão, ansiedade, esquizofrenia e toda sorte de transtornos mentais. Ilumina seus corações e mentes, clareia os sentimentos e fica com eles e conosco hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Senhor nosso Deus, Jesus amigo e bons espíritos que nos acompanham e orientam, dirigimos nossas preces nesse momento aos que padecem das dores da alma. Te pedimos as bênçãos para que a paz os encontre e que por alguns instantes, pelo menos, os sofrimentos psíquicos sejam aliviados e os pensamentos acalmados. E se em tua infinita misericórdia for reconhecido o merecimento e os aprendizados, que essas patologias perturbadoras e agonizantes sejam amenizadas, para que a paz da alma se restabeleça. Nos ilumina e nos guarda sempre, nos livra de todo o mal, nos abençoa em mais uma noite de Evangelho, e que assim seja. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas deste grupo maravilhoso. Relembrando um texto que é uma mensagem de Amélia Rodrigues, intitulado Vivendo com Jesus, nós vamos encontrar uma passagem em que ela revela as características de Jesus em Cafarnaum, quando se juntavam as grandes multidões da época para ensinar. Diz ela: nas tardes formosas em Cafarnaum, quando a natureza suspirava o hálito gentil do crepúsculo, na barca de Simão ou na praça do mercado, Jesus aparecia e enunciava ditos que nunca foram pronunciados anteriormente. A sua voz era calma e doce, porém penetrante, como um bálsamo delicado, não permitindo que pessoa alguma permanecesse indiferente à sua voz. As lições sempre profundas iam ao encontro direto da realidade imortal, sendo que as recomendações psicoterapêuticas de Jesus tinham procedência, porque todas as aflições procedem do ser interior, dos seus atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que os males não voltem a povoar o mundo íntimo, dando lugar
a danos maiores do que os anteriores. E é pensando nessa mensagem de Amélia Rodrigues que vamos evocar a figura doce de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, a de Maria de Nazaré, para em uníssono agradecer a Deus a oportunidade das nossas enfermidades, porque são verdadeiras transformações, curas da nossa alma, do nosso espírito tão endividado de eras transatas. Por esta razão, pedimos por todos nós, mas vamos dedicar um pouco o nosso momento para outros amigos que, como nós, estão vencendo as enfermidades que curam a alma nesta existência. Pedimos por Ana Carolina, para que ela tenha força de suportar a situação que está vivendo desta crise e não abandone o barco jamais. Que lhe fortaleça a alma, o amor de Jesus, e ela se sinta mais forte. Que ela escute a nossa voz no íntimo da sua alma. Ana Carolina Cunha de Melo. Queremos pedir pelo Aristóteles, tantos dias acamado, que esses dias possam servir também para que ele possa fazer uma reflexão sobre esta existência valorosa e que a nossa voz, a nossa prece, as nossas energias possam inundar-lhe nesse instante no hospital da Unimed. Pedimos pela Michele, para que ela se fortaleça no seu papel de orientar, de acolher, de ajudar na área da saúde, ajudando também aos espíritos que a buscam desesperados. Pedimos pelo Jaime Veras, que amarga as dores de um câncer devastador, que o seu coração se asserenize, as dores se acalmem. Do mesmo modo, Francisco de Assis, que também tenta vencer um câncer tão doloroso, que ele sinta as vibrações do nosso amor nesse instante. Endereçamos as nossas vibrações para Rosinha Medeiros, para que ela também se sinta fortalecida, tenha a alegria de viver, saiba agradecer a Deus a oportunidade desta existência e não perca um só segundo, um só momento, sem agradecer a Deus tudo que está vivendo, mas que se fortaleça. Assim também a Elinete, para que esta existência de resgate possa lhe ser útil e ela possa entender as dores da alma que a afligem e se sentir mais serena, mais fortalecida. Cheguemos no coração de Marina também, que pelo câncer arde em dor, mas que esta energia que enviamos para ela possa servir de bálsamo para ela, para a Verinha também, que é mãe, e mãe é outro ser. E por fim, Senhor, abraçamos ao nosso irmão Heleno, que vive também as expiações que todos nós vivemos, cada um do seu jeito, do seu modo, cada um como Deus definiu para o nosso aprendizado. Que ele se sinta fortalecido e a nossa Beth também. A Zeneida também, que passa por situações em que o AVC lhe enfermou. Então, Jesus, ilumina a todos, ilumina, Senhor, também todos os hospitais onde os doentes lutam para sobreviver este cálice da vida. Assim também lutamos, vibramos e endereçamos nesse instante as nossas vibrações aos nossos irmãos que, não suportando as dores da alma, vararam os portais do infinito pelas portas falsas do suicídio.
que eles recebam nesse instante a nossa prece, aliviando os seus males. Que a tua paz, Jesus, nos alimente. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, peço pelos meus irmãos desencarnados, para que eles sejam recebidos e acolhidos, e que eles sejam envolvidos pela misericórdia divina. Deus de misericórdia, os envolve com teu amor de Pai. Todos os irmãos que deixaram a terra, que os espíritos de luz os ajudem a entender sua real condição e que a divina misericórdia chegue a eles como um bálsamo e que assim possam a entender rápido a sua condição de desencarnados. Que o tempo de confusão passe rápido em relação ao desprendimento da carne. Fazei, meu Jesus, que lhes cheguem o alívio das dores da carne e que os nossos irmãos recebam as indulgências necessárias para o alívio de suas dores no mundo da carne e que eles agora passem a entender que a vida é o Espírito e que a vida deles agora está ligada ao mundo espiritual. Peço, Jesus, que nossas orações, nossas vibrações e energias cheguem aos meus irmãos que desencarnaram como um sentimento de amor fraterno. Que eles se sintam amados e amparados através das nossas orações. Jesus querido, os acolhe. É o que eu te peço. Tenha misericórdia dos meus irmãos, principalmente os meus irmãos que estão desencarnando através da Covid-19, que muitos não tiveram tempo de se despedir e não estão entendendo o que está acontecendo com eles. Mas que o teu acolhimento e o teu bálsamo cheguem até a eles. E assim, Jesus, acreditando, confiando e com fé que os meus irmãos estão sendo todos recebidos no grande hospital espiritual. Eu desejo uma boa noite aos meus irmãos que estão ligados comigo nessa oração. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhe Jesus:
apacenta as minhas ovelhas. E por mais 2 vezes, o mestre pergunta ao discípulo. É com essa passagem bíblica, Senhor Jesus, que vemos a tua preocupação com os teus, os que de coração sincero te seguem e buscam vivenciar os teus ensinamentos. Por isso, peço a ti, mestre amado, luz para os líderes religiosos, pessoas escolhidas entre o povo, que conduzem em teu nome imensos rebanhos sedentos dessa luz divina. Ilumina os líderes religiosos de corações endurecidos pela fé cega e que maltratam os que depositam neles a confiança e a certeza de um amanhã melhor. Transforma aqueles líderes religiosos que colocam os interesses pessoais acima dos interesses espirituais, que eles possam ver, por meio da tua misericórdia, o discernimento e a verdade. Fortalece os líderes religiosos que estão buscando apacentar as multidões que depositam a esperança em um mundo melhor. Dá-lhes sabedoria, discernimento, além de coragem para seguir adiante com essa missão tão importante que é evangelizar. E que assim seja. Boa noite. Leitura do Evangelho, capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 5. O óbolo da viúva. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer tanto bem quanto desejariam, por falta de recursos suficientes. E, se querem possuir fortuna, dizem, para fazer um bom uso dela. Sem dúvida, a intenção é louvável e, em alguns casos, pode ser muito sincera. Mas será que em todas ela é completamente desinteressada? Não poderão existir aqueles que, desejando fazer bem aos outros, ficariam felizes por começar fazendo bem a si mesmos, usufruindo algumas alegrias a mais, conseguindo um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de dar o resto aos pobres? Essa segunda intenção, que talvez dissimule mais que encontrariam no fundo do coração, se quisesse examiná-lo, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade faz com que pensemos nos outros antes de pensar em nós. Nesse caso, o sublime da caridade estaria em procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Esse seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem sacrifícios, e corre atrás de ilusões como a descoberta de tesouros, uma chance favorável da sorte,
o recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que, para ajudá-los nesse tipo de pesquisa, esperam encontrar auxiliares entre os espíritos? Evidentemente, não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que se comunique com os homens. Por causa disso, são punidos pela decepção. Aqueles cuja intenção está livre de qualquer ideia de interesse pessoal devem conformar-se com a sua incapacidade para fazer todo o bem que desejam, lembrando-se de que o obro do pobre, daquele que dá, privando-se do pouco que tem, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, a satisfação de poder socorrer amplamente a indigência seria grande, mas se essa satisfação for negada, é preciso que a pessoa se submeta a fazer o que pode. Aliás, não é só com ouro que se podem secar as lágrimas, e não devemos ficar inativos só porque não o possuímos. Aqueles que, sinceramente, quer tornar-se útil aos seus irmãos, encontram 1000 oportunidades para fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, porquanto não existe ninguém que, no pleno uso das suas faculdades, não possa prestar um favor qualquer, confortar, suavizar sofrimentos físico ou moral, tornar uma atitude útil. Apesar da falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais podem dar uma parte. Nisso também consiste a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Capítulo 13, item 7. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que, assim, retribuam o que havia recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meio para vô-lo retribuir. Por isso, vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhes disse: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 4, versículo 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomada ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir.
quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É por vezes prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Boa noite, caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos forem ricos, para que também eles o convidem em seguida por sua vez. Que banquete nós podemos ter? Vamos pensar num diariamente. Acordei. Senti novamente a mão de Deus me envolvendo pelo irmão vento, pelo irmão sol. Que banquete! Mais um dia de vida, mais uma oportunidade de aprender, de receber, de repartir. E se pensarmos um pouco mais, são banquetes diários, banquetes a todo instante que o Pai nos dá. A bênção da paz, nesses dias quando há tantos inquietos, a bênção da fé, quando tantos desesperados estão, a bênção da doutrina, quando tantos não conhecem, não aceitam, não entendem o amor de Deus, não entendem a sua providência, a sua sabedoria, a sua justiça. Vivemos momentos onde a nossa fé, com certeza, é bastante testada. Mas se a nossa fé for a fé raciocinada que a doutrina nos orienta, nos ensina, nos explica, é um grande banquete para repartir. Precisamos lembrar que ser espírita é uma oportunidade maiúscula de contagiar. E o que é contagiar? Contagiar é mostrar que mesmo entre muitas
Se, por exemplo, nos incumbem de levar as nossas cadeiras de uma sala para outra, podemos levá-las reclamando, blasfemando, mas se algum de nós levá-las cantando, sorrindo, louvando a Deus, aquele que ia se revoltando ou está revoltado pode pensar: se esse louco, se essa louca faz assim, eu também posso fazê-lo. E esse louco ou essa louca, testemunhando a sua fé, contagiou. O banquete, o óbolo que podemos estar repartindo, doando, independe da condição cultural, social, financeira. Mas com certeza dependerá fundamentalmente da minha fé, da minha esperança, da minha coragem de fazer a caridade. Que eu tente fazê-la discretamente, como o Mestre orientou. Se me é ainda difícil fazê-la, que eu procure exercitá-la. E em exercitando-a, vou começar a fazê-la sem perceber. E daí chegarei ao ápice, que é fazê-la como hábito. Muita paz. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, neste momento do Evangelho de vibração. Vamos elevar o pensamento à espiritualidade maior, aos nossos anjos de guarda, para que Ele nos dê força e perseverança na luta diária. Pedimos aos irmãos benfeitores que neste momento fluidifique esta água que está posto à nossa frente, para que possamos delas usufruir as benesses do Senhor, modificando suas moléculas e transformando-as em bálsamos de bênção e fortalecimento para o nosso espírito e corpo físico. Com a permissão de Jesus e os bons espíritos possam transformá-las em bênção de saúde para nós todos. Que assim seja. Eis-nos chegado ao término de mais um encontro. Continuemos com o nosso pensamento no Mestre amado Jesus e agradecemos por mais uma noite do nosso Evangelho, prece e irradiação. Agradecemos por todas as graças recebidas. Estamos aqui, Senhor Jesus, com o coração transbordando de alegria por tudo que nos concedestes, por intermédio dos nossos protetores espirituais.
que possamos dar continuidade a esse trabalho tão sublime no plano espiritual, que possamos permanecer unidos para um sustentar o outro, que não percamos a nossa fé e que tenhamos a certeza que o amor de Jesus vencerá. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, e que assim seja.